Segunda Reis, capítulo 1. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Versículo 3. O segundo livro dos reis já inicia com mais um reinado fadado ao fracasso. O filho de Acabe havia adquirido uma doença após uma queda e não descansaria enquanto não soubesse o que lhe sucederia. Mas ao invés de consultar ao Deus de Israel, mandou seus mensageiros consultarem ao Deus de Ecrom, cujo nome significa Senhor das Moscas. Que troca insana! Desde que o pecado entrou no mundo, a humanidade tem feito a mesma coisa. Não foi sem razão que só entrou na arca Noé e sua família. A insanidade era tanta que o homem deu as costas ao Criador de todas as coisas para adorar a todas as coisas criadas. O Senhor das Moscas representa tudo aquilo no qual depositamos a nossa confiança, que só deveria pertencer a Deus. Mas todo aquele que guarda-o assim, diz o Senhor, como Elias, recebe as características de um verdadeiro filho do reino. A descrição exterior de Elias não foi o real motivo de Acasias reconhecê-lo, mas uma confirmação de alguém que o rei já sabia quem era. É Elias, o tesbita. Contudo, a profecia de Elias trouxe desassossego ao coração do enfermo rei, que logo mandou buscar o profeta. E por mais 2 vezes, Deus manifestou seu poder, fazendo descer fogo do céu para consumir os soldados de Acasias. O título de homem de Deus havia sido desqualificado pelos falsos profetas do reino, mas Elias deixou bem claro que ele era de fato um homem de Deus. Títulos não dizem nada quando quem os representa não vive conforme o seu chamado. Somos portadores de uma mensagem solene e urgente, meus irmãos, que, se vivida, o mundo reconhecerá em nossas palavras e ações. É Elias. O nosso nome, aparência e atitudes tem sido uma inconfundível declaração de que só o Senhor é Deus. A missão do profeta era transmitir a palavra do Senhor e conduzir o povo ao arrependimento. Foi o que Elias fez em todo o seu ministério, sendo zeloso em cumprir a vontade de Deus e indo exatamente para onde Deus o mandava. Aquela chuva de fogo atingiu apenas alguns, porém chegará o tempo em que será uma execução em massa do juízo de Deus sobre os ímpios. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Se assumirmos, porém, a atitude do terceiro capitão de Israel, nos humilhando diante do Senhor, não teremos o que temer naquele grande dia. Toda vida é preciosa aos olhos de Deus, porém, o valor dado por Deus não nos impede de rebaixar este grande valor a um montão de cinzas pelas nossas más escolhas. A justiça de Deus não deve nos causar medo, mas ela é salvação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Muitas vezes, Deus nos reprova aqui para que não sejamos reprovados para a eternidade. Acasias não se deu por satisfeito até ouvir da boca do próprio Elias as mesmas palavras condenatórias ditas antes. Meus irmãos, fomos criados para a felicidade eterna, não para a condenação, pois o castigo final não foi preparado para nós, mas para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Muitos podem até ignorar a palavra de Deus, mas não podem evitar que ela se cumpra. Assim, pois, morreu Acasias, segundo a palavra do Senhor. Chegará o tempo em que descer fogo do céu também não será mais um sinal evidente do poder do Senhor, mas a astúcia de Satanás para enganar a humanidade, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens.
Apocalipse capítulo 13, versículo 13. E o que nos ajudará a discernir o fogo do Senhor do fogo da maldição? A nossa caminhada com Deus. Temos andado em conformidade com a vocação que recebemos do alto? Deus dizia a Elias, suba, e ele subia. Deus dizia, desça, e ele descia. Deus dizia, vai, e ele ia. Deus dizia, fica, e ele ali permanecia. Que o Espírito Santo faça de nossa vida uma inconfundível revelação de que somos, por preceito e por exemplo, homens e mulheres de Deus. Vigiemos e oremos. Bom dia, homens e mulheres do Senhor. Rosana Garcia Barros.